Quando o antissemitismo cresce em uma sociedade, isso é um indicativo de que aquele grupo de pessoas está em declínio, que algo errado está acontecendo dentro do seu ecossistema. Quando você está disposto a odiar um grupo de pessoas e culpá-las por todos os seus problemas, sem realmente fazer nada a respeito, isso é sinal de um problema ainda maior. Hoje, Victor Davis Hanson comenta o tema. Antes era um problema da esquerda, mas agora vemos isso também na direita. E se a direita não se organizar para remover esse ódio e culpa descarados, direcionados a uma entidade, esqueça que são os judeus, é simplesmente culpar outra entidade. Eles vão acabar causando a própria queda. Isso é apenas história, e eu sei que as pessoas gostam de fingir que a história não existe de verdade, e que não é um bom lugar para aprendermos sobre a verdade. Existe uma linha clara e repetitiva que vemos há milhares de anos, e o Ocidente e a direita deveriam prestar atenção. Vamos ouvir o que Victor diz. Antes, curta, comente e inscreva-se. Lembrem-se, em 15 de fevereiro haverá um anúncio muito empolgante. Obrigada por fazerem parte da resistência. Vamos criticar duramente esse Israel antissemita, certo? As coisas não estão resolvidas, então acho que os republicanos têm uma. Eles precisam encontrar uma maneira de resolver isso sem alienar as pessoas que foram enganadas e culpá-las. Mas você tem que ser, quando eu digo enganadas, quero dizer, se alguém acredita na ideia de que os judeus são responsáveis por males, essa pessoa é louca. E sabe, eu acho que talvez parte disso seja porque dizem, bem, os judeus são 75% democratas. Isso está mudando. E o que você quer fazer é garantir que ninguém da direita seja antissemita, porque sabemos que a esquerda é. Essa é toda a essência do radical pró-Palestina. Israel é colonialista, de colonizadores, todas essas coisas que vemos nos campi universitários. Então, a pergunta é, e eu sei que vamos para um intervalo? Bom, vamos para um intervalo primeiro e depois voltamos, porque eu tenho uma pergunta sobre a questão do Rubio, a correta sentido de ter Rubio como candidato à presidência. E você tem sugerido isso. Se Vance conseguir superar esse antissemitismo que está implícito em alguns de seus relacionamentos, eu acho que você teria que dizer, então, isso seria bom. Talvez Vance conseguisse manter, mas Rubio manteria melhor. Ele tem mais carisma que Vance, então será uma questão. Eu não sei sobre isso, mas existe algo que é simplesmente uma realidade incontestável. J.D. Vance não vai ser vice-presidente por 4 anos sob Donald Trump e depois virar e dizer, eu tenho mais 4 anos sob Marco Rubio. Isso simplesmente não vai acontecer, me desculpe. Ele vai concorrer à presidência e, se não conseguir a indicação, não vai ser escolhido pelo Rubio. Rubio pode ser escolhido por Vance. E ele pode dizer que você pode servir por 8 anos como George H.W. Bush e então você pode entrar. Rubio ainda é jovem o suficiente, acho que está no final dos seus 50 anos para poder fazer isso nos seus 60. Ambos são muito bons, ambos lidam muito bem com a mídia, ambos são muito bons nas questões. Como eu disse, o único problema que Vance tem, vou te dar um exemplo, era o dia da lembrança do Holocausto, e Vance falou, na minha opinião, de forma bastante comovente sobre a tragédia do Holocausto. Mas ele não mencionou o povo judeu, e você sabe, foram 6 milhões de judeus, havia cerca de 1,5 milhão de outras pessoas. Mas há uma tendência agora na cultura popular das pessoas se apropriarem do Holocausto. E eles vão dizer, bem, foram 27 milhões de russos mortos, foram 20 milhões de chineses, sim, mas esses foram, em sua maioria, em situações de combate ou danos colaterais por bombardeios, etc. O que foi único sobre o Holocausto foi o esforço ideológico sistemático de pegar cidadãos que não eram combatentes e retirá-los de todos os países diferentes, independentemente de serem aliados ou inimigos. O que ele diz é importante. Ele afirma, escutem, o antissemitismo é um problema real na direita e, se não for tratado, levará à queda deles, pois o grupo está muito dividido. Os republicanos estão bastante divididos atualmente entre as pessoas que conseguem ver claramente que o ódio aos judeus não deveria ser algo normal e que Israel, na verdade, traz benefícios, etc. E as pessoas que não veem isso. E quando você tem um grupo que se divide em dois, então você tem menos chances de vencer.
Porque contra a esquerda, você precisa de uma frente muito forte e unificada. E contra uma esquerda muito assustada, uma esquerda muito exaltada. Porque Trump chegou e tem agido de forma muito Trump nos Estados Unidos. E, portanto, a esquerda se sente muito antagonizada e muito pronta para vir e lutar nas próximas eleições. Mas a direita ficou arrogante, achando que pode brigar internamente porque vai ganhar de qualquer jeito, o que não é verdade. Depois ele aborda o segundo ponto, discutir as questões técnicas do que isso representa para o Partido Republicano. E ele está certo, não tem como Marco Rubio ser o presidente e J.D. Vance ficar abaixo dele. Ou eles vão juntos na chapa, com J.D. Vance como presidente e Marco Rubio abaixo, ou será diferente e veremos. Mas o contrário quase nunca vai acontecer. É uma pena, pois Marco Rubio é realmente um candidato incrível para os Estados Unidos como um todo. Ele entende profundamente muitos temas, não só sobre judeus, e depois aborda o argumento judaico no debate sobre o Holocausto. Acho isso muito importante, pois nem sempre é sobre números, mas sim sobre intenção. E quando você tem um grupo inteiro de pessoas que acha, em primeiro lugar, que deveriam ir atrás de J.D. Vance por não criticar os judeus, eu fico curiosa para saber o que ele vai dizer sobre isso. Eu não achei que fosse algo tão importante. Eu acho que, obviamente, aquele trabalho estava se referindo aos judeus, e acho que os judeus estão um pouco sensíveis demais no momento. Eles surtam com tudo e tentam transformar tudo em uma grande confusão. E realmente não há motivo para isso. Eles poderiam ter focado em outras coisas, mas escolheram transformar a situação, o que foi uma pena. Se vitimizar não conquista apoio e acredito nisso. Mas especificamente aqui, ele está falando sobre o porquê. É que existe uma necessidade de olhar para os números dos judeus de forma diferente, para o Holocausto de forma diferente. Porque foi destacado como um grupo específico que eles tentaram assassinar intencionalmente, um por um. Não eram combatentes, não era uma guerra comum como outras em que milhões morreram, o que já é uma tragédia, mas não é lembrado do mesmo jeito. E quando você tem um partido que não consegue identificar a diferença entre os dois, isso é um problema. Do terceiro, certo? E então encontrar uma maneira industrial de matá-los, não atirando neles inicialmente, não gaseando-os com monóxido de carbono. Estou falando sobre criar campos de extermínio e usar a engenharia e o conhecimento alemães para fazer tipos especiais de crematórios, e Zyklon B e etc. Isso foi algo único. E quando você fala sobre o Holocausto, você tem que mencionar que foi um sim. Houve pessoas que foram massacradas, que eram civis, talvez 8 milhões, mas a maioria deles eram judeus que foram selecionados por causa de sua origem étnica e religião, e o papel tradicional na sociedade europeia como sendo muito bem-sucedidos, competentes, bons cidadãos, e eles eram, e essa tem que ser a lição do Holocausto. Agora, quando os palestinos falam em genocídio, respondemos que já tivemos nosso Holocausto. E eu acho que ele errou por não dizer isso sobre os judeus. Então eu gosto dos dois. Eu não tenho, sabe, eu não prefiro um ou outro neste momento, só estou dizendo isso. A sabedoria convencional era que Marco Rubio não estava interessado, e J.D. Vance era o herdeiro aparente. Mas a ascensão do Groyper Nick Puintas e a entrevista de Tucker Carlson abalou muito disso. Eu os chamaria de pessoas mais moderadas. Eu não sei como a coalizão que compõe a base de apoio do Trump, e o que quero dizer com isso é que eles vão ter que lidar com isso. E J.D. Vance vai ter que encontrar uma maneira de tranquilizar os eleitores judeus e as pessoas que estão irritadas com o novo antissemitismo da direita, de que ele abomina isso. E ainda assim, encontrar uma maneira de atrair essa geração perdida de homens brancos que ficaram com a pior parte. Sim, é um grupo de homens brancos que ficou com a pior parte, mas essa é a verdade. Você tem Rubio contra J.D. Vance. E eles representam duas perspectivas muito diferentes sobre como as coisas devem acontecer. E ambos representam uma divisão no Partido Republicano. Você pode dizer que é tudo sobre judeus e Israel, mas como dissemos no início, é ódio aos judeus. O antissemitismo é um indicador de um problema dentro de uma sociedade. Falta de clareza moral, falta de integridade moral.
Seja o que for, quando você tem grupos de pessoas dentro de uma sociedade dispostos a odiar e culpar outro grupo sem nenhum tipo de lógica, qualquer coisa que justifique esse ódio. O que você acaba tendo é um problema, e isso é interessante de notar e interessante de ver, e temos tempos interessantes pela frente. É claro, acredito que Marco Rubio é a escolha certa para os Estados Unidos, não J.D. Vance. Porque eu acho que qualquer pessoa que tenta agradar a todo tipo de grupo, eu não apoio. Eu acho que você precisa ter uma clareza moral muito forte sobre o que é certo e o que é errado. E quando você fica meio em cima do muro nisso, isso nunca vai ser uma coisa boa. Mas, para mim, a divisão aqui é, na verdade, o que é mais interessante do que quem está certo. O fato dos grupos aceitarem se dividir mostra como a sociedade já se deteriorou. Obrigada pela atenção ao assunto.